السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Não sei se podemos começar com a nossa aula, irmãos. Sim, já tenho sinal que podemos começar com a aula e, alhamdulillah, já podemos entrar com toda rigorosidade e com todo amor com o Corão ou o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, bismillahi walhamdulillahi wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Estamos no versículo número 4. Já passamos o versículo número 1, 2, 3. Hoje, inshallah, vamos no versículo número 4. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Vamos começar a nossa aula neste versículo até onde, inshallah, Allah nos dá que a perspectiva de ouvirmos e falarmos das suas palavras. Meus queridos, falamos do versículo número 1, 2, 3, hoje é o versículo número 4. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, e aqueles que acusam, desonram, desdenham al-muhsanati, as castas, as mulheres castas, as mulheres que se aguentam, as mulheres que são limpas e protegidas, que se protegem. ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. Nessa acusação que eles fazem, não trazem 4 testemunhas. فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدة. Então, que dê a eles, que chicoteiem a eles 80 chicotadas, 80 chambocos, 80 castigos. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Depois disso, não aceitem deles nenhuma advocacia, nenhum testemunho, não façam eles como juízes, não usam eles como testemunhas nos vossos assuntos. E saibam que essas mesmas pessoas são pecadores, são pessoas que estão na ira de Allah subhanahu wa ta'ala ou contadas como pecadoras. Meus irmãos, este versículo é diferente com outro versículo. O versículo anterior dizia que الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Nesse versículo diz 100 jalda. Acho que é o versículo número 2 que diz que الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Atenção, a palavra 100 jalda, que é 100 chambocos, 100 castigos. No outro versículo, aqui número 4, ele diz 80 jalda, 80 chambocos, 80 chicotadas. Agora, aqui tem 2 versículos ou tem numerações diferentes. O primeiro versículo está a falar de 100. O segundo versículo, que é número 4, está a falar de 80. As pessoas aqui são diferentes. O castigo para quem vai cair são pessoas diferentes. Aqui no número 4, ali número 2, já falamos que الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Está-se a falar ou fala-se da pessoa que não casou e depois fez adultério. Daí vamos dar 100 chambó. O não viúvo, seja ele um outro, então essa pessoa vai fazer o quê? Vai levar 100 chambocos. Neste versículo está a falar de 80. Para quê?
Está a falar daquelas pessoas que vão acusando, ou que vão acusar, que vão desonrar, que vão humilhar as suas esposas, ou outras esposas, ou outras mulheres que são al-muhsanat, que são castas, que são mulheres acusadas sem nenhuma prova. Então, nessa acusação, não trouxe 4 testemunhas. Esses 4 testemunhas, o que vão fazer? Vão dizer que eu vi com os meus olhos. Eu ouvi e vi com os meus olhos. Como aquele sahaba que é Hilal, radiallahu anhu, nós vamos tentar contar a passagem dele, que ele veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse que depois de Salat Juma, ele saiu, foi à casa dele, encontrou que a sua família estava com outro homem, quer dizer, o esposo estava na mesquita, esse é Hilal ibn Umayya. Um sahaba chamado Hilal ibn Umayya chega na sua casa, encontra que a sua esposa estava a dormir, estava a fazer relações sexuais com um outro sahaba, outro homem, chamado Sharik bin Sahma. Sharik bin Sahma, atenção, meus irmãos, se você querer contar história, se querer contar as passagens, se querer ser bom nas passagens, conta através dos nomes, através dos locais e através das datas. Essas 3 coisas não pode esquecer numa passagem, numa história, num conto. Então, aqui estamos a falar desses 2 nomes. Atenção, esses 2 nomes devem ser decorados. Esses 2 nomes devem estar na mente de cada um. Hilal bin Umayya, essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa é Sharik bin Sahma. Quem é Hilal bin Umayya nessa história? O Hilal bin Umayya foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: "Ó mensageiro de Allah, eu ontem à noite cheguei na minha casa, encontrei que a minha esposa estava com um homem. Esse homem que o Hilal encontrou com a sua esposa chama-se Sharik bin Sahma. Encontrou a fazer o quê? Ele disse: eu ouvi aquilo que eles estavam a fazer, ouvi. E outra coisa, ele disse que eu vi com os meus olhos. Mas atenção, o versículo está claro. O Hilal aqui bin Umayya é o esposo, é o marido. Ele viu a ação, e ouviu a ação, mas não presenciou. Aliás, não teve testemunha, não teve 4 testemunhas. E aqui o versículo exige 4 testemunhas. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, aquelas pessoas que vão acusar as suas esposas. ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء, depois não trazerem 4 testemunhas. O Hilal aqui viu a sua esposa que estava a fazer relações com Sharik, mas ele não teve testemunha, porque é um assunto às vezes tão rápido. Quando você sai do quarto para ir chamar vizinho, ir chamar amigo, ou ligar para o amigo, esses aqui podem se desligar, podem sair, podem se descolar. E você deve trazer essas pessoas, e as pessoas devem dizer: eu vi e eu ouvi. Então, eu vi e eu ouvi. Então, aí é quando as pessoas vão dizer que sim, tem testemunhas. Se esses testemunhas dizerem: não, eu não vi e não ouvi, então esses não merecem ser testemunha. Testemunho dessas pessoas devem dizer: ouvi, enquanto aquilo estava dentro daquilo. Quer dizer, o homem estava dentro da mulher. Essa que é testemunha, que é a 7. Se ele diz que não, eu vi ou ouvi, não, eu também ouvi ele mesmo, isso não merece. Se essa pessoa não ter testemunhas e aquilo ser provado que é mentira, fajliduhum 80 jalda. Então vai apanhar 80 chambocos, 80 chicotadas. Wala taqbalu lahum shahadatan abada. E não podem aceitar o testemunho dessas pessoas nunca. Então, aqui, quem está aí? Aqui, irmãos,
Allah subhanahu wa ta'ala está nos alertar duas coisas, que você deve ver e trazer 4 testemunhas. O Hilal aqui é a nossa referência. Ele viu e não teve testemunha. O que aconteceu? Então, Allah subhanahu wa ta'ala, neste momento, traz outro versículo que vamos aprender depois. Mas antes desse versículo que vai ser suporte para aquela pessoa que não teve testemunha, aquele versículo que você viu, que é o marido, viu, mas não teve testemunha. Então, como é que isso vai funcionar? Está a aparecer outro versículo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Depois de dar 80 chicotadas, depois de dar 80 chambocos, não devem aceitar o testemunho deles. Noutros assuntos, eles já não merecem nada. Essas pessoas que acusam as esposas não merecem nada. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. E essas mesmas pessoas serão conhecidas como pecadoras. São pessoas que não merecem confiança, são pessoas que denominadas por completamente pecador. Versículo número 2, aliás, 5, o versículo a seguir. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Exceto aquelas pessoas que pedirem perdão depois disso. Atenção, esse versículo é muito perigoso. Devemos escutar bem e repararmos bem. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Exceto aquelas pessoas que pediram perdão, min ba'di dhalika. Min ba'di dhalika do quê? Depois do quê? Vai dizer, senhor, estão fazer barulho lá atrás, todos. Min ba'di dhalika, depois do quê? Desculpa, irmãos, é que tem uma pequena aqui intervenção de um barulho, por isso que estava a tentar alertar as crianças. Então, vamos no versículo número 5, Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, excepto aquelas pessoas ou aquela pessoa que pedir perdão, min ba'di dhalika, depois disso, o quê? Atenção aqui, irmãos. Aqui estamos a falar, a pessoa foi no juiz, disse: senhor juiz, eu vi a minha esposa a fazer relações com um homem. Vi e ouvi. Mas ele não trouxe testemunha. Então, o que vai acontecer? Se a sentença do juiz for para dar 80 chicotadas ou 80 chambocos a essa pessoa, a primeira coisa é que já demos 80 chambocos. Depois, não vamos aceitar dele testemunho depois disso. Quer dizer, ele já não merece ter confiança na sociedade. E também vamos conhecer ele como pecador, essa pessoa. Agora aqui, quando Allah diz إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, excepto aqueles que pedir perdão. Perdão do quê? Perdão de que, tá bem, eu acusei minha esposa, mas também já me deram 80 chambocos e estou a pedir me incluir na sociedade, que min ba'di dhalika, depois de levar chamboco. Daí podemos aceitar ele, shahada dele já. Quer dizer, ele pediu perdão, já depois de pedir perdão, recebeu o castigo, então daí إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا, e reconciliarem ou falar bem, fazer boas coisas na sociedade, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah é misericordioso e que é perdoador. Então nós também podemos perdoar essa pessoa. Podemos perdoar essa pessoa, por isso que Allah diz إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, excepto aquelas pessoas que pedirem perdão. Então, aqui, se a pessoa pedir perdão, já merece o shahada dele. Merece nós confiarmos isso como nosso advogado, como nosso testemunha. Atenção, o mesmo versículo não é aceite para a pessoa que pedir perdão sem testemunha. Por exemplo, ele acusou a esposa, acusou qualquer mulher, mas não trouxe testemunha, não trouxe 4 testemunhas. Então, e pediu perdão, disse: eu só estava a falar, e pode me perdoar. O que acontece? Aí vamos no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: ta'afaw al-hudud fima bainakum, fama balagani min haddin faqad wajaba.
Quer dizer, se vocês estiverem a conversar entre vocês, se vocês estiverem com problemas e esse problema for uma lei que merece uma sentença contra uma das pessoas, devem se perdoar lá mesmo, devem se perdoar. Porque se vocês transferirem esse assunto até no tribunal, até de frente do juiz, então, é obrigatório o juiz trazer a sentença de acordo com os artigos existentes, de que artigos sejam divinos ou sejam artigos normais. Por isso que aqui esse versículo não está a falar da pessoa que acusou depois pedir perdão. Se a pessoa acusou e não trouxe testemunha e viu-se que essa pessoa estava a brincar, então castigo. Se estava a brincar, não se, o juiz, depois de vasculhar, viu de que essa aqui estava a mentir, então 80 chambocos. Por quê? Porque você acusou uma casta. E veja só, nós aprendemos um versículo lá atrás, que se ele diz não, é porque eu estava a mentir, ou não, aliás, estava a mentir, enquanto ele só acusou, não pode existir perdão. Devem dar o quê? Chamboco. Agora vamos fazer uma pequena retrospectiva, uma pequena recapitulação nos dois versículos. O primeiro versículo diz o seguinte, que é o versículo número 4, diz o seguinte: se a pessoa acusar uma casta, depois não ter 4 testemunhas, então, quer dizer, o juiz chegar à conclusão que ele estava a acusar falsamente, estava a mentir, então, qual é a sentença? 80 chambocos. E depois de 80 chambocos, essa pessoa não merece ser advogada, não merece ser juiz, não merece nós levarmos que o testemunho dele em outras coisas, que ele não merece confiança da localidade. E não sei se posso dar continuidade, irmãos. Sim, podemos dar continuidade, sim. Eu estava aqui a tentar fazer uma pequena recapitulação, uma pequena retrospectiva nestes 2 versículos. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. Esse versículo diz, no momento que você acusa uma casta, uma mulher qualquer, seja sua ou seja de outra pessoa, sem nenhuma prova. Qual é a prova? A prova consiste em 2 partes. Neste versículo, estão a mencionar só uma prova. Qual é a prova? Deve trazer 4 testemunhos, 4 pessoas, 4 homens. Esses homens devem testemunhar no tribunal que eu vi.
Eu vi com os meus olhos enquanto estava dentro. Eu vi os dois enquanto estavam a fazer relações. Então, aqui, esse é testemunho, esse é que é prova. Mas se essa pessoa que acusou estiver a brincar, estiver a acusar falsamente, merece, e o juiz descobrir de que essa pessoa estava a mentir, estava a acusar falsamente, então merece 80 chambocos e, acima de tudo, nunca vai ser testemunha em nenhum assunto. Quer dizer, essa pessoa não terá valor na sociedade e, acima de tudo, será contada como um dos pecadores, uma das pessoas que é pecadora, porque acusou falsamente uma mulher casta, uma mulher que se preserva, uma mulher boa. Então, aqui esse versículo é muito perigoso para nós, homens, entre também mulheres, porque isso abunda no nosso tempo, isso está sendo abuso para as nossas esposas, nossas irmãs. Então, cuidemos a nossa língua no que diz respeito a este versículo. E já dissemos que aqui o testemunho devem ser 4 testemunhas. Se essa pessoa não ter 4 testemunhas, o versículo está a vir o versículo como Allah subhanahu wa ta'ala vai nos ensinar ser outra sentença, como é que você vai testemunhar. Mas se essa pessoa, depois de levar chamboco, já não merece ter testemunho ou ser uma pessoa confiável na zona. Então, se essa pessoa, se pedir perdão na sociedade, desculpa, eu acusei sim, não tinha prova, então estou a pedir me perdoar, estou a pedir eu pertencer a essa comunidade, não me expulse na comunidade, esse é o versículo número 5. Então, daí podemos perdoar essa pessoa e podemos aceitar o seu testemunho amanhã, porque ele já pediu perdão. Mas atenção, primeiro levou chamboco lá, depois veio pedir perdão. Aqui não é para ele pedir perdão, dizer que eu estava a mentir, pode não me chamar. Não, não. Nós já aprendemos. Quando são sentenças de Allah, não há perdão, não há misericórdia. Ele mentiu, acusou falsamente, vamos dar chamboco. A não ser que existam outros termos, o juiz é que vai saber naquele momento. Um dos termos é de a própria senhora dizer, ele me acusou, né? Que estou a lhe perdoar. Ela mesma dizer isso. Mas se não existe isso, o juiz deve tomar a sentença de dar chamboco a esse homem 80 e, acima de tudo, não ser aceito na sociedade. Agora, esse é o versículo número 5. Número 6. Número 6, onde os irmãos estavam aí a comentar. Número 6, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ. Nós já estávamos a contar aqui a história do Hilal bin Umayya, que ele saiu da sua casa e chegou quer dizer, saiu da mesquita e chegou na sua casa e encontrou que a sua esposa estava com outro homem a fazer relações. É esse versículo que diz Sababun Nuzul, motivo da sua revelação. Mas vamos lá traduzir primeiro esse versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. Aquelas pessoas que acusam suas esposas. Então, وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء. Aquele primeiro versículo estava a falar de qualquer mulher casta, seja sua esposa, seja outra esposa ou outra mulher. Aqui está a falar da sua esposa. Você chegou na sua casa, então está a acusar: você está sempre no telefone, você é puta, você é aquele, prostituta. Começa a tirar todas as palavras que você acha que está certo naquele momento. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está nos tomar aqui uma atenção. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. Aquelas pessoas que não, aquelas pessoas que acusarem humilharem sua esposa, testemunhar, já falamos quantas pessoas? 4 pessoas. Você não tem 4 pessoas para testemunhar contra a sua esposa que eu vi, que eu estive lá, vi, quando ele me chamou, o dono quando me chamou, eu vi. Então você não tem essas testemunhas e está a acusar a sua esposa. Illa anfusuhum. Quer dizer, você não tem testemunha, a não ser você sozinho, quer dizer, você sozinho que presenciou. Não existiu outra pessoa. فَشَهَادَةُ أَحَدِكُمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. Essa pessoa, o marido que não teve outros companheiros a testemunharem,
ele somente é que é testemunha, ele somente é que viu, não chamou outras pessoas para ver. Então, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله, deve jurar 4 vezes levando o nome de Allah, testemunhando com o nome de Allah. Quer dizer, ele deve dizer: juro em nome de Allah que eu vi enquanto aquilo estava dentro e ouvi também a voz. Atenção, há uma coisa aqui que o Hilal ibn Umayya, ele disse. Esse Hilal, meus irmãos, é o mesmo Hilal que Allah subhanahu wa ta'ala menciona وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, aquele sahaba que está mencionado no Surah At-Tawbah. Um dia desse, inshallah, vamos também falar do Surah At-Tawbah, do seu tafsir desse Hilal. Esse homem disse que eu saí da minha casa, ali da mesquita, fui na minha casa, encontrei a minha esposa enquanto estava com Sharik bin Sahma, que estava com esse homem. Então, eu vi que o homem meteu na minha mulher. Quer dizer, o sexo dele, o homem dele estava na mulher, na esposa dele. Eu vi com os meus olhos, e acima de tudo ele disse que e ouvi com os meus ouvidos. Aqui esse hadith está nos ensinar uma boa coisa. Quando Hilal radiallahu anhu falou aqui, disse ouvi, aliás, vi e ouvi. Estava a ouvir o quê? Aqui está nos ensinar que nisa'ukum harthul lakum, naquele momento que vocês estão a fazer relações, façam tudo através da boca, através do que? Do movimento, através de tudo. Então, aqui ele estava querendo nos ensinar isso, mas esse é um outro assunto quando chegarmos no tafsir de nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Aqui neste momento ele viu e ouviu, mas não tem 4 testemunhas. O que ele deve fazer? O passo a seguir, فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. Ele deve jurar em nome de Allah 4 vezes, que إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, que ele é um que está a falar a verdade, quer dizer, ele está a falar a verdade. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ, ai daquele que acusar a sua esposa, ou para aquela pessoa que acusa suas esposas, وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء, e não tiver testemunha, não tiver 4 testemunhas. Eu só que vi, mas não tive tempo de chamar vizinho, nem que فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ, que deve jurar em nome de Allah 4 vezes, que eu, innahu lamina sadiqin, que ele é um dos verazes, é um dos que está a falar a verdade, que wallahi, juro em nome de Allah que eu sou verdadeiro, ou estou a falar a verdade, que eu vi a minha esposa com o fulano a fazer relações, vi e ouvi. Juro em nome de Allah que eu vi a minha esposa a fazer relações com o fulano, vi e ouvi. Jurar 4 vezes. E a 5ª vez, wal-khamisatu, o 5º juramento, ele deve jurar de outra forma. Anna la'natallahi alayhi in kana min al-kadibin. Já no 5º juramento, ele deve dizer o seguinte: eu juro em nome de Allah que se eu estiver a mentir, que a maldição de Allah esteja contra mim, esteja comigo. Wal-khamisatu, e o 5º juramento, anna la'natallahi alayhi, ele deve jurar que a maldição, o castigo de Allah esteja contra ele, in kana min al-kadibin, se for um dos mentirosos. 4 vezes jurou que eu estou a falar verdade. Juro em nome de Allah que eu estou a falar a verdade, que vi a minha esposa a fazer relações com fulano enquanto estava dentro, vi e ouvi. Deve jurar desta forma 4 vezes. A 5ª vez ele deve contrariar o juramento, deve dizer, e juro em nome de Allah que se eu estiver a mentir, que castigo de Allah, a maldição de Allah esteja contra mim, se eu estiver a mentir. Esse é o marido que está a jurar. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
E a mulher será liberta, será salva, será excluída do juramento desse homem que fez contra ela. Quer dizer, ela vai estar livre, estará na liberdade, estará fora do juramento do homem. Agora, o estudo que estou a dizer, será salva do castigo تشهد 4 شهادات, que vale 4 vezes os mentirosos. Como é que ela vai dizer? Juro em nome de Allah, juro em nome de Allah que eu juro que esse homem está a mentir contra mim, ou está a forjar mentiras contra mim. Juro em nome de Allah que este homem está a mentir contra mim. Então, ela vai jurar isso 4 vezes, vai fazer esse juramento 4 vezes. Juro em nome de Allah que esse homem está a forjar mentiras contra mim. Wal khamisatu, e a quinta vez, wal khamisatu, quinta vez, أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Ela deve jurar a maldição a Allah que esteja comigo se ele falar a verdade. Se ele estiver a falar a verdade, que Allah me castigue. Então, ela deve jurar. Juro em nome de Allah, se ele estiver a falar a verdade, que Allah me castigue. Então, primeiro, desmentir 4 vezes que esse homem está a mentir. A quinta vez vai dizer que se ele está a falar a verdade, então que Allah me castigue. Então, o homem também fez 4 juramentos e a quinta vez amaldiçoou-se. E a mulher também fez 4 juramentos a querer se livrar, a querer se libertar, a querer se advogar-se. Então, a quinta vez também diz que se a maldição de Allah esteja comigo, se ele estiver a mentir. Aí, depois vem o versículo número 10. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Se não fosse por causa de fadl, por causa da benevolência, por causa da misericórdia, por causa da bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatuhu também, bênção, fadl, misericórdia, bênção, também rahma, também misericórdia, bênção, podemos traduzir assim, quer dizer, e se não fosse pela graça de Allah, normalmente fadl é graça, a favor de Allah, aleikum, que está a favor de vós, wa rahmatuhu, e a sua misericórdia, wa anna Allah tawwabun hakim. Se não fosse por causa disso, haveria luta, haveria problema, quer dizer, haveria insultos sempre. Se Allah não trouxesse essa sentença, dizer, se você estiver a acusar uma mulher e não jurar, não jurar, você fica livre. Quer dizer, se Allah não trouxesse essa sentença, então não estaríamos livres, de qualquer maneira estaríamos a acusar. E assim já sabemos quem acusa a sua esposa, então essa pessoa estará no inferno, estará na maldição, estará na ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, esse é o versículo número 10, que esse mesmo versículo está, depois disso vem um versículo, inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Esse versículo fica para a próxima aula. Por enquanto vamos terminar nesse versículo com um TPC muito importante. Qual é o TPC aqui? Essa mulher, você já sabe, jurou, o homem, o marido já jurou que a minha esposa fez ziná, e eu vi, e eu ouvi, estava a fazer com fulano, e trouxe todas as provas verbais. Não conseguiu trazer provas através de 4 pessoas. Trouxe provas verbais, através de juramento, dizendo, Allah, juro que eu vi a minha esposa fazer relações com o homem, e ouvi também no momento que estavam a fazer. Ele jurou 4 vezes desta forma. E a quinta, então, que Allah também estava a se libertar, ou estava a se defender. Eu juro em nome de Allah que esse homem está a me acusar falsamente, está a mentir esse contra mim. Jura 4 vezes. E a quinta vez ele vai dizer, se ele estiver a falar a verdade, que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa a mim, ou a ira de Allah que esteja comigo. Aqui já temos esse versículo. Agora, o que está a acontecer aqui? Se depois de sabermos que a mulher jurou falsamente, o homem tinha razão,
O homem tinha razão. O homem tinha razão e a mulher jurou falsamente. Estamos a ver, o homem tinha razão, a mulher jurou falsamente. O que vai acontecer, então, se ela estiver grávida, se ela conceber um bebê, uma criança, essa criança não tem problema. Atenção aqui, essa criança não tem problema, não é para você matar, não é para você julgar, não é para fazer o quê? Só que não tem direito no seu pai nada. Não tem direito no seu pai nada. Mas depois de descobrir-se ou terem prova, ou ela aparecer dizer que eu ali estava a mentir, é verdade. Porque você não dá filhos, e eu só fui ter com aquela porque dá filhos, por isso que agora estou grávida. Se nós termos prova que ela estava a mentir e ficou grávida do outro homem que através de zina, então aí é obrigatório o divórcio. O divórcio é obrigatório e temos a prova onde Allah subhanahu wa ta'ala diz Azani la yankihu illa zaniyatan, aquele versículo, e no fim Allah subhanahu wa ta'ala diz que وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Depois de você ter provas que essa mulher faz zina, então você não pode casar com ela. Meus irmãos, temos aqui 3 sentenças, 3 leis que estamos a aprender até hoje. Temos aqui 3 leis que estamos a aprender até hoje. A primeira lei é um casado ou uma casada que faz zina. Um casado ou uma casada que faz zina. Qual é a sentença dele? É a morte. Essa é uma lei. Agora, a sentença, aquele que não é casado, seja viúvo, seja quem, então, se essa mesma pessoa aparecer e fazer zina, ele vai levar 100 chambocos. Essa é a segunda lei. A terceira lei é você acusar falsamente sua esposa e não tens 4 testemunhas, mas testemunhaste no tribunal através do juramento e viu-se que você estava a mentir, então vão te dar 80 chambocos. Aquele que acusar falsamente as castas, seja sua esposa ou não sua esposa, você acusou falsamente, tens 80 chambocos. Agora, se você acusou e testemunhamos que essa mulher é verdade o que ela fez, então aqui é obrigatório a separação, a não ser que exista outra misericórdia entre familiar, entre eles. Allahu A'lam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha na sua misericórdia, no seu caminho reto, e vamos deixar aqui o ponto para irmãos, 5 minutos para perguntas, inshallah, se conseguirmos, vamos responder. Jazakumullah khair. أبو بكر. نعم. في بعض الأسئلة هنا في الشات. Não entendi, Sheikh. في بعض الأسئلة هنا في الشات. Tem algumas perguntas aqui, uma delas diz se uma mulher acusar a um homem e esse homem sendo casto e esta mulher não cumprir com as 4 condições, isto é, não cumprir com as condições, não trazer as testemunhas, será que a mulher também é citada que ela também levará as 50 a 80 chicotadas? Eu acho que o chefe já respondeu essa questão. Sim, a lei aqui é vice-versa. A outra irmã pergunta se não tiver testemunha, nesse caso, e ela acusar, será que pode-se usar fotos ou vídeos que podem trazer como um testemunho, enquanto ele não tiver pessoas para testemunhar? Sabe, sim, muito importante essa parte. E falando, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ.
que chegará um momento que o desenvolvimento, a ciência será fase pós outra. Estamos no tempo de desenvolvimento, de conhecimento, não podemos ignorar. E todo esse conhecimento, Allah já disse, foi claro, allama al-insana ma lam ya'lam. E o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam está claro, diz que al-bayyinatu ala al-mudda'i. Quem traz prova é aquela pessoa que está a acusar, é a pessoa que está a alegar. Agora, se você traz vídeo, faz parte da prova. Agora, vamos lá ver o versículo número 6, 7, 8, 9. Se aqui você está no tribunal, só vai testemunhar verbalmente, vai falar com a sua boca que eu estou a falar a verdade. Se você apanhar a história de Hilal ibn Umayyah, com a esposa desmente no tribunal, diz que eu não fiz zina. Mas depois ela ficou grávida e descobriu-se que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se a criança for assim, então é de zina. Se for desta forma, não é de zina. E descobriu-se que ela tinha feito zina através daquela sentença do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aqui queremos dizer o quê? Se você tiver testemunha através de vídeo, foto, faz parte de testemunha, sim. Porque aqui o versículo diz, verbalmente é aceite. Que tal com vídeo? Ali sai a cara dela, cara do infiltrado. Então, esse testemunha até é mais grande do que aquele que é verbal, que outra pessoa pode desmentir. Allahu Alam. Sheikh, me permite contribuir um pouco? Sim, Sheikh, estamos a aprender todos. Shukran. Só para contribuir essa situação de foto e vídeo, já saiu um fatwa sobre isso, da permissibilidade, desde que, na atualidade, como o Sheikh falou aqui, na atualidade nós já temos a tecnologia bem avançada. E, alhamdulillah, dos tribunais islâmicos reconhecidos no mundo, já tem homens também formados na tecnologia para autenticar esses vídeos ou essas fotos, para tentar se tirar a possibilidade de serem alterados, adulterados, coisa de gênero. Então, sim, já tem um fator sobre isto, que desde que essas fotos passam por uma identidade forense para verificar a sua autenticidade. Só assim é que podem ser válidos, mas tudo isso aí está no critério do juiz. Só queria contribuir essa parte da autenticidade das fotos, chefe. Mashallah, porque já existem aqui alunos que estão a passar até o próprio professor. Podem tirar a minha cara por outro corpo, mashallah. Mais última pergunta para terminarmos. Outro irmão aqui diz, não percebeu bem o homem que está divorciado, que já casou pelo menos uma vez, ele também deverá levar 6 chicotadas e não deve ser apedrejado, ou percebeu mal este assunto? Esse assunto nós já passamos. Eu, na aula, a primeira ou a segunda aula, dividi as pessoas por duas partes. Uma parte, eu disse, primeira coisa eu disse, no ziná está envolvido o homem e a mulher. Esse é ziná. Nessa mesma parte, dividem-se as pessoas, que é homem e mulher, dividem-se em duas partes, que é grupo, o primeiro grupo é de casados, seja homem casado, seja mulher casada. Segundo grupo é viúvo ou viúva, solteiro ou solteira. Mas eu disse que a quarta pessoa era viúvo, solteira, mas divorciado. Divorciado ou divorciada. Então, esse é o segundo grupo, viúvo, solteiro e divorciado. Castigo desses três é de 100 chambocos. O castigo do primeiro é de morte. Independentemente, você pode casar hoje, casou hoje mesmo e fez zina hoje mesmo, é a morte. Mas casou hoje, divorciou hoje e amanhã você vai fazer zina, já não é morte. Allahu Alam. Sim. Acho que já está claro, inshallah. Vamos a um pequeno intervalo.
Inshallah, vamos entrar daqui a 5, 10 minutos para terminarmos com a aula de Hadith. Jazakumullah khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Pedimos aos demais irmãos as perguntas que prevaleceram mandarem diretamente para o privado do Sheikh. Barakallahu fikum.